Olá, boa noite. Eu queria saber do som, se está todo mundo ouvindo. Todos são muito bem-vindos. Sol Artes, está ouvindo bem? Obrigada pelo retorno, boa noite. Preparei umas apresentações para ilustrar durante a live, para ficar mais dinâmica, mais interessante. E por fim, isso que é compartilhar a tela de computador, vários programas, eu me embaralhei toda, então hoje não vai ter apresentação, infelizmente. E vamos seguir aqui com a live. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Wilza, chefe da gastronomia vegana e sou apaixonada por culinária desde sempre e eu amo, é uma coisa que eu gosto muito. Então eu criei o canal há pouco mais de 4 anos atrás, inclusive foi durante a pandemia. Então eu fico muito feliz agora de poder compartilhar com vocês um pouco mais do conhecimento. Eu resolvi fazer essa live sobre o veganismo sem complicações porque eu recebo muita pergunta no canal e eu gostaria de explicar também que para responder perguntas às vezes é difícil. Eu leio quase todas as perguntas, mas às vezes é muito complicado de responder ali em poucas palavras. Então eu resolvi fazer lives para tirar o máximo de dúvidas possíveis. E, bom, como eu ia dizendo, então eu comecei esse canal em 2020 e eu sou vegetariana desde 1900, comecei o vegetarianismo em 1987. Eu sou meio antiga, eu tenho 66 anos. E a coisa que eu mais quero frisar aqui para vocês é que eu sou a prova viva de que uma alimentação natural, embora eu não tenha sido vegana a minha vida inteira, naquela época nem se ouvia falar de veganismo, eu sou a prova viva de que funciona e muito bem para a saúde. Se você não estiver preocupado nem com os animais e nem com o meio ambiente, mas se preocupar com a sua saúde, já é um enorme ganho. E por tabela você vai também contribuir com o meio ambiente e também por menos crueldade nesse mundo, porque é terrível o que se faz com os animais, e não é sobre isso que eu vou falar hoje, mas é uma coisa que pesa muito. Eu sei que pesa para muitas pessoas. Então para responder essas perguntas, eu resolvi fazer um compilado. Tem gente que me pede cardápio semanal e é bem complicadinho. Enfim, então eu vou começar falando aqui sobre os mitos do veganismo. Eu tenho uma colinha aqui, de vez em quando eu vou olhar para ela para eu não perder o meu raciocínio. E eu tô aqui assim, olhando para a câmera, aí eu olho muito para a câmera e esqueço o que eu tenho que falar. Então eu vou terminar minha apresentação. Então eu comecei em 1987 a ser vegetariana. E no decorrer desse tempo, a gente foi abandonando o leite, ovos naturalmente. Porque a nossa filha mais velha, na época, a que faleceu, ela estava com entre 3 e 4 anos de idade. E por causa dela e pressão da família, nós demoramos um pouco para deixar toda a carne. Foi o peixe, eu deixei o peixe para o final e comíamos ovos. Ela ainda era muito novinha, tomava leite, nós também comíamos queijos. Eu sou bisneta de italianos. Além de mineiro, acho que italiano é um dos que mais come queijo. Eu nem sonhava em parar de tomar leite, comer queijo, e ovos, consumir ovos. Mas quando você adota um regime natural, você não percebe, mas seu corpo vai mudando, seu paladar vai mudando. E começou e ainda em 93 nasceu a nossa filha caçula, Carol. E ela com intolerância à lactose. E eu não sabia como resolver. Descobrimos o leite de soja, ela começou a tomar leite de soja, a partir daí o leite foi excluído de casa. E derivados, né? Comprava alguma coisa assim e usava por causa da minha filha mais velha. Mas no decorrer do tempo nós fomos deixando de consumir tudo. Foi uma coisa... parar de comer a carne, eu parei da noite para o dia. Em 1986, quando teve o plano cruzado com o governo Sarney, por causa da contenção de inflação, tudo que tinha nos supermercados desapareceu em termos de alimento. Você não encontrava nada. E nós somos de Campinas, eu moro atualmente em São Carlos, mas somos de Campinas. E em Campinas tem um pessoal que faz churrasquinho nas esquinas, no centro. E nós ficamos sabendo que aquele churrasco era carne de gato e cachorro. E eu fiquei horrorizada.
Esse foi o principal motivo que me fez parar de comer carne. Não tinha para comprar, não tinha queijo, não tinha leite, não tinha nada no supermercado. Íamos no Carrefour, na época, lá em Campinas, e não tinha nada nas prateleiras. Então, esse foi o principal motivo. Paramos com a carne e aí, no decorrer do tempo, fomos parando com leite, derivados e ovos. Eu tinha muita enxaqueca, tenho ainda um pouco, mas tinha muito e descobri que era o queijo, uma das causas. E parei de comer queijo, fiquei quase 30, não, fazem mais de 30 anos que eu não como queijo. Tenho procurado desenvolver receitas para o canal, tudo, para substituir, para as pessoas substituírem. E para mim foi um aprendizado. Mas, vamos dizer assim, você coloca o pé nessa estrada e se você seguir adiante, você vai ter benefícios assim fantásticos, incríveis para a sua saúde. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tenho problema de colesterol, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, uma série de doenças que pessoas na minha idade têm bastante, obesidade, enfim, vários problemas. Então, se você não pensar em mais nada, mas pensar na sua saúde, eu recomendo, lembra de mim, e eu recomendo fortemente uma alimentação mais saudável. Sobre os mitos do veganismo, né? Quais são os mitos? É uma alimentação muito cara, o veganismo é uma coisa elitizada, é só para quem tem muito dinheiro, e as pessoas ficam com deficiência de nutrientes. São muitos mitos que criaram e as pessoas realmente sentem medo. Muita gente tem medo de iniciar e depois voltar para trás, porque é horrível quando você toma uma decisão firme num propósito e depois você fala, puxa, né, quebrei a cara, vou voltar para trás. Principalmente por causa de pressão, né, de amigos, família. Isso nós enfrentamos muito e não é porque passou todo esse tempo que hoje é diferente. Em questão assim de família, respeitam, mas não gostam. Então é uma coisa que você vai aprendendo a conviver com o tempo e depois isso aí passa a não ter mais importância para a sua vida. Outra coisa é a questão de comer fora de casa, né? Puxa, o que eu vou comer fora de casa? Eu tenho, desde que eu me tornei vegetariana, eu sempre, quando eu saio para viajar e tudo, eu sempre levo lanche, coisas que eu preparo em casa, sempre à base de frutas, pães e alguma pastinha, algum recheio, ou pastéisinhos, coisas assim que a gente prepara com antecedência e fica tranquilo, não necessita aquecimento. Então essa já é uma dica que fica aí para você que é vegano. Não sei se você faz isso, mas se vocês quiserem escrever aí no chat quem faz isso, se vocês têm assim, essa pressão, sente muito essa pressão de família, de amigos. E sim, a gente às vezes é excluído, nós passamos por isso, as pessoas falam, não vou chamar, não, eles dão muito trabalho, mesmo que levando tudo, as pessoas falam, não, é muito chato, não se sentem bem, e às vezes você fica realmente excluído da família, né, do círculo familiar, das festividades e amigos também. Essa é uma realidade, e você precisa ponderar sobre isso também. É uma questão que é muito importante, pesa muito, porque na hora da refeição é a hora que reúne família, fala em sair com amigos, todo mundo vai para algum lugar comer, tomar um lanche, beber alguma coisa, e nem sempre você vai encontrar opções veganas. Recentemente minha filha foi num food truck aqui perto de casa com uma amiga, ela nem pediu um lanche vegano, ela perguntou, tem uma opção vegetariana? E foram bem descorteses com ela. Ela ficou muito brava aquele dia e foi embora, foi procurar outro lugar. Tem opções, mas são coisas do dia a dia. Isso aí é uma coisa que as pessoas perguntam, nossa, e como que você vai fazer com a proteína? E as proteínas, e as vitaminas, e a B12, né? Sobre vitaminas e proteínas, no quesito proteínas, nós estamos bem. Os veganos estão muito bem. Porque nós temos, deixa eu correr aqui, que eu tinha da minha apresentação, eu vou começar a falar aqui sobre os feijões. Feijões nós temos eles de todas as formas, tipos, cores, e eles são riquíssimos, deixa eu ver aqui, além das proteínas, eles são riquíssimos em fibras. Que mais que a gente usa? Lentilha. No meu canal que tem bastante receita com feijões, lentilha tem bastante e grão de bico também. As lentilhas,
Olha, depois eu vou disponibilizar essa apresentação que eu fiz, que ficou muito bacana, porque visualizando é bem melhor. Mas as lentilhas, elas têm 12 gramas por meia xícara, 12 gramas de proteína. Também, todos esses alimentos são ricos em fibras, o que já melhora o trato intestinal, a digestão, a parte estomacal. Elas têm vitaminas do complexo B e ferro também, e são uma opção muito econômica. Então, para quem fala que o veganismo é caro, a lentilha já desbanca esse mito, né? A soja, nem se fala. O problema da soja é que ela é transgênica no país, né? No nosso país, a maioria você encontra online, soja que não é transgênica. Aqui onde eu moro eu não encontro. Então, quando eu compro a transgênica, às vezes, evito ao máximo usar, mas a soja ela tem muitas coisas boas. Ela tem a proteína de soja, que substitui bem a carne em vários pratos, né? E fica bem temperadinha, tudo é uma delícia. Eu conheço gente que não suporta, mas aqui em casa todo mundo ama. Nós usamos bastante a proteína de soja. Tem vídeo no meu canal que eu já indiquei da Sora, depois eu posso colocar tudo nos links. Essa da Sora não são transgênicas. Os produtos deles não são transgênicos. O que mais? Bom, o grão de bico e ervilha. A ervilha também é riquíssima em proteína. Com o grão de bico dá para fazer muitos pratos, vários pratos. No meu canal aqui tem, para quem já conhece o canal já deve ter visto. Eu já fiz almôndegas, eu já fiz muita coisa, né? Sopa, ensopado, leite do grão de bico, queijo do grão de bico, dá para fazer muita coisa. E para quem diz que é caro, compare o grão de bico, a lentilha, a soja, os feijões com o preço da carne, que aí é o que eu falo, contra fatos não há argumentos. Só que aí vamos fazer um parêntese, porque se você comprar os alimentos prontos, os processados, obviamente que vai ser mais caro. Eles são, sem dúvida nenhuma, mais caros. Isso serve para qualquer tipo de alimentação. A onívora, se você quando a pessoa vai no supermercado, compra tortas prontas, tudo que já estiver pronto ali na embalagem, pizza, eu nem sei mais o que vende com carne e queijo, que eu nem me lembro aqui. Mas qualquer coisa lá processada ou ultraprocessada também encarece a alimentação. E para todo tipo de alimentação vale a mesma regra. Se você prepara em casa o seu alimento, além de ser mais saudável, de você saber tudo que você está colocando ali nos ingredientes, porque não se enganem quando você olha ali um rótulo, uma embalagem, não é tudo que é usado ali que é obrigatório estar escrito em termos de ingrediente. Durante o processo, lavagem, secagem de vários produtos ali, para compor aquele prato final, isso não é mencionado, o que está sendo usado. Então, não se iluda, porque geralmente e realmente nós não sabemos o que estamos comendo quando falamos em alimento ultraprocessado, alimento pronto, enfim. E o que nós temos mais? As sementes, continuando, né? Eu falei dos ricos em proteínas, e as sementes têm também, algumas têm proteína, como é o caso da semente de abóbora. Ela tem 7 gramas de proteína em 100 gramas do produto, e 13 gramas de gordura, sendo a maior parte ômega 6. Tem a semente de girassol, eu fiz também já muitas receitas. Eu gosto muito do requeijão vegano feito com a semente de girassol, é muito bom. Ela tem aquele sabor suave, você substitui nos queijos, ela substitui muito bem a castanha de caju. Não é em tudo, eu já fiz vários testes com castanha, com pepitas, né? Mas dá uma diferença em alguns pratos, mas a maioria é muito tranquilo. E ela é riquíssima em vitamina E, selênio, além de conter fibras também. Então, tem muito, muito benefício aí para você usufruir. A semente de abóbora é um pouco mais cara, mas a semente de girassol custa o quilo em torno de R$25, acho que no máximo R$25.
O que mais? Além das sementes, tem a semente de linhaça, que é a nossa aliada, né, na questão de fazer bolos, panquecas. Eu fiz, inclusive, vídeos sobre várias coisas sobre linhaça, emulsificante, fiz um emulsificante natural. Então, aqui no canal tem aproximadamente uns 340 vídeos de receitas. Tem bastante coisa aí para explorar e para você aproveitar, né, todo esse conteúdo. Nós temos semente de chia para fazer, nós gostamos muito de fazer, aqui em casa usamos bastante, fazer os pudins de chias, é muito gostoso. Tem também receita no canal, bastante. Depois que a live ficar online e subir por definitivo, aí eu vou deixar todos os links aí para vocês terem acesso a algumas receitas específicas, né? E deixa eu continuar com a minha colinha, porque senão eu vou falar bastante e não vou falar o que é necessário, né? E já falamos um pouco de nutrientes, a B12, sim, nós precisamos de suplementação, só que na questão, não é só vegano atualmente que precisa de suplementação de B12, os onívoros estão tendo necessidade de suplementar também, porque os animais, eles são criados em cativeiro, animal criado em cativeiro, ele é deficiente de B12, ele recebe B12, assim como o leite da vaca recebe cálcio, é tudo suplementado. Se você tem muito essa preocupação com vitaminas, você pode ficar bem tranquilo, porque não são só os veganos ou vegetarianos, mas no geral, devido ao nosso estilo de vida, a maneira como tudo é produzido, como os animais estão sendo tratados, tudo isso impacta diretamente na nossa alimentação e, por consequência, na nossa saúde. Nesse caso, é necessário fazer exames periódicos, né? Nós fazemos aqui e faço suplementação. A vitamina D, que é uma vitamina que falam que falta para os veganos, mas está faltando para todo mundo, porque as pessoas vivem em ambientes fechados, né? A maioria do tempo, e não tomam sol. A questão da vitamina D, ela é resolvida com a luz solar. O ferro da carne, ele é mais biodisponível do que dos vegetais. E, eventualmente, pode ser necessário fazer uma suplementação também de ferro. Mas tudo isso você cuida fazendo exames periódicos, que qualquer pessoa precisa fazer isso. E ver se tem alguma deficiência de algum nutriente e consequentemente, fazendo os ajustes, fazendo a suplementação. Outra coisa muito importante na questão que envolve tanto a qualidade da sua alimentação quanto o quesito de custo é o planejamento. Se você fizer um planejamento do que você, por exemplo, semanal, se você fizer um planejamento semanal já é suficiente. Se você tem o hábito de comprar, por exemplo, os ingredientes que pode guardar para o mês todo, por exemplo, arroz, feijão, cereais em geral, tudo alimentos secos que podem ser guardados, melhor ainda. Mas você precisa fazer um planejamento para não exagerar na quantidade, que muitas vezes estraga, você pode perder o alimento, isso é uma perda, né, econômica. E esse planejamento te ajuda também a criar pratos, você já pensar nos pratos de uma maneira inteligente, que você vai aproveitar aqueles ingredientes que você comprou e usar em várias receitas. Por exemplo, quando cozinho grão de bico, eu cozinho já uma quantidade maior e congelo. A aquafaba eu guardo, já falei sobre a aquafaba no canal, se alguém não sabe o que é, vou deixar também o link na descrição. E a aquafaba é a água do cozimento de feijões. A aquafaba do feijão branco é muito boa também para aproveitar para as receitas, né? Chantilly vegano e outras delícias mais, né? Da ervilha também, a ervilha de latinha você pode aproveitar, e do grão de bico, essas três você aproveita. Por exemplo, o grão de bico, eu congelo somente os grãos, que fica mais fácil descongelar, e já congelo em porções de tal maneira que facilite na hora de eu usar. Esse é um exemplo clássico. Eu congelo feijão também, eu cozinho a mais, congelo, e assim por diante. Outra dica muito boa no preparo de refeições, e para quem tem pouco tempo e vai ficar na correria, é você comprar pacotinhos de
de legumes congelados, tem muitas opções hoje em dia, e deixa no freezer, porque numa hora do jantar que você chegou em casa com muita fome, cansado ou cansada, você cozinha um macarrão rapidinho e aquele legume já está congelado, refoga ali muito rapidamente, ele vai ficar cozido, já mistura. Eu inclusive fiz uma receita dessas no canal, uma dica para um jantar bem rápido. Tudo que você faz em termos de planejamento, eu vou para a semana, por exemplo, eu gosto muito de planejar para a semana o que eu vou fazer, porque senão chega na hora você está sem ideia, algum dia mais corrido, você acaba comendo alguma coisa que não vai te fazer tão bem, caindo nos alimentos prontos, né? Mas essas são algumas dicas. Você ter, assim, coisas que não podem faltar na despensa de um vegano. É o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Com a lentilha eu fiz um tofu com a lentilha vermelha, ficou muito bom, eu uso bastante. Usei até numa salada. Tem a receita aqui no canal. Que mais? O grão de bico que eu já falei, enfim. Essas coisas que têm uma validade maior, você pode ter na sua despensa tranquilo para o mês. E até às vezes você acha uma oferta boa, pode comprar um pouco mais, aí você já compra também, faz o seu estoque, e assim você vai ficando bem abastecido. As coisas mais caras que eu considero na alimentação vegana são as nozes, as castanhas, mas são coisas que a gente usa para receitas. E se você for comparar com uma alimentação onívora, a questão da carne, o quilo da carne, quanto 1 quilo de carne, por exemplo, alimenta, aqui na minha casa, uma família de 3 pessoas, quanto que 1 quilo de carne daria para quanto? Sei lá, 2 refeições? Eu não sei, eu perdi a noção completamente. Se alguém souber e quiser... Ai, macarrão, eu estou vendo aqui deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Sol Artes, tudo delicioso. Macarrão com tofu e legumes, a Carol, é muito bom. Sim, exames periódicos são essenciais. Então tudo vai de planejamento. Se você fizer um bom planejamento, você consegue manter uma boa alimentação a um custo muito acessível. Eu falo isso pela minha longa experiência, minha longa jornada do veganismo, no vegetarianismo e no veganismo. E hoje em dia, olha, na época que eu comecei, eu não tinha nada. Da noite para o dia eu falei, eu não vou comer mais carne. E meu marido falou, ai que bom, ele nunca gostou muito. E ele aderiu na hora. E tinha uma nossa filha pequena e ela viu que nós não comíamos mais, ela não quis comer mais. Então foi assim, da noite para o dia mesmo. Como eu disse, eu deixei o peixe, ficou por 1 ano assim e deixamos depois. Mas se alguém chegou depois na live, eu expliquei no início. Alaide, beijo para você, Alaide, seja muito bem-vinda. Então, se você fizer um bom planejamento, você fica muito tranquilo com relação a isso, tanto na questão do tempo de preparo que você tem, se você tem um dia aí na semana que você pode cozinhar, já deixar cozido, tudo adiantado para a semana vai te ajudar muito. Eu faço isso, eu sempre fiz assim, eu sempre trabalhei fora com as filhas, tudo, e nunca deixei de ser vegetariana por causa disso, por causa de trabalhar fora, sempre levei minha comida onde eu trabalhasse, e as pessoas perguntavam muito sobre a comida, e assim mesmo é uma oportunidade de você falar o quão bom é, e experimentavam minha comida, amavam. Então, assim, influenciei muita gente ao longo da minha vida, e eu fico feliz por isso, porque eu considero que é um bem tanto para a pessoa, né, para ela própria, quanto para o meio ambiente e principalmente por causa dos bichinhos. Se eu soubesse o que eu sei hoje, na época que eu me tornei vegetariana, eu teria deixado pelos bichinhos em primeiro lugar. Mas hoje nós temos muita informação, então você vê, tem canal, você pesquisa, tem inúmeras fontes, então fica muito fácil. Eu lembrei de outra coisa aqui que eu não anotei, mas falando de preparar, para quem leva para o trabalho, eu levava muita salada com grãos, e hoje em dia tem as saladas que você faz no pote, você coloca o tempero, coloca ali os grãos, com grão de bico é sempre bom, lentilha, e daí você vai colocando legumes, ela por si só já é uma refeição. Então tem 1000 maneiras, eu acho muito mais fácil a alimentação vegana do que a onívora.
depois desse tempo todo. Sol, aqui somos 3 felizes veganos. Que bênção, que bênção. Exatamente, pobre dos animais. O planeta, né? E olha, você falando nisso, lendo esse comentário aqui da Sol, eu assisti recentemente uma pessoa falando da soja, falando da pecuária em geral e falando que a culpa do desmatamento para plantio de soja são os veganos. Pasmem com isso. Eu pensei, nossa, que besteira. A pessoa perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada. Porque a produção de soja e milho e são transgênicos por causa da alta demanda. Porque precisa produzir muito para alimentar o gado. E essas pessoas estão comendo por tabela um alimento transgênico. Tem gente que vem falar para mim, você só come soja, né? Vegano só come soja, né? E sabia que a soja é transgênica? Eu falava, sabia, graças aos onívoros, ela é transgênica, porque para sustentar todo o tanto de animal para abate, para alimentar todos esses animais, e o gado, o leiteiro, os porquinhos, galinhas, e, enfim, por aí vai, precisa de muito, 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 muito milho e muita soja, e por isso que é transgênico. Não é por causa dos vegetarianos e menos ainda dos veganos. E a gente de vez em quando ouve isso, exatamente, só a pessoa não tem noção, né? Ela falou com a maior convicção, tudo, mas é uma pessoa sem noção. E a partir do seu planejamento, continuando aqui, você vai montar um prato. O prato vegano ideal é seguir uma pirâmide alimentar. Devido aos pedidos de várias pessoas, eu tenho já 6 e-books que eu criei, fui criando, colocando minha experiência, tudo. E eu criei 3 que se chamam Veganismo Essencial. Eu já fiz esse kit já pensando nas pessoas que precisam de mais orientação. O primeiro deles é o veganismo econômico, como você ser vegano gastando pouco. Ali eu abordo os melhores métodos para você comprar, armazenamento, conservar o alimento, que é muito importante. Fiz o segundo, que é um planejamento alimentar. Um guia completo, tem também um prato vegano, como ele deve ser. Eu vou comentar alguma coisa aqui sobre o prato vegano, o que ele precisa. Um bom prato para o almoço. Metade vegetais, principalmente os crus. Salada, bastante folhas. Alimentos crus em geral, né? O tomate, cenoura, beterraba. Eu gosto muito da beterraba crua, temperada com limão, assim, fica muito bom. E essa parte aí deve ocupar 50% do seu prato. Saladas e alguns legumes cozidos. De preferência, o maior número de alimentos crus que você conseguir comer. Eu sei que é um hábito e que às vezes é difícil. E depois os outros 50% do prato, 25% você vai colocar cereais, por exemplo, arroz, quinoa ou algum outro cereal. E um feijão, um grão de bico, que é a proteína. Esse aí é o ideal. E já que eu falei do arroz, eu me lembrei dos alimentos integrais. Quem me acompanha, quem segue minhas receitas no canal, sabe que eu utilizo sempre farinha integral, eu priorizo farinha integral, arroz integral, macarrão integral, porque os alimentos integrais, além da fibra, eles têm os seus nutrientes naturais. Enquanto que o alimento refinado, eu já falei muito sobre isso aqui no canal. O alimento refinado, ele perdeu praticamente todo o nutriente e resta só a parte que é amido. Por exemplo, o arroz branco é puro amido. A farinha branca é puro amido com o glúten, um pouco de glúten. Tem até bastante glúten. E enfim, ai que bom, a Sol ama saladas coloridas e cruas. Nossa, é tudo de bom, né? É muito bom, eu amo. Eu tenho um anseio assim por falar para as pessoas, saberem como é bom a gente ter uma alimentação vegana, como não faz falta nenhuma alimentos carnes. E então eu aproveito a minha experiência, como eu já tenho 30 e tantos anos de experiência, é o que eu falo, contra fatos não existe argumentos. Eu sou a prova ambulante, viva, que não faz falta, graças a Deus tenho uma saúde muito boa, né? Isso é bênção, considero primeiro como bênção de Deus, e porque eu me cuido, né? Eu cuido da alimentação, da minha família, então é muito bom. E você conservando assim a sua alimentação
e fazendo seus exames periódicos e se cuidando, você vai ter uma vida muito tranquila. Uma alimentação vegetariana, isso é estatística, eu coloquei na apresentação que está aqui na minha frente, mas é estatística, é objeto de estudo de Harvard, a Harvard Health. Eles publicam muitos periódicos sobre as pesquisas deles, que a pessoa que come mais vegetais, ela tem uma saúde muito melhor. Isso é indiscutível, inclusive eles admitem isso, né? Então eu queria saber de vocês as dúvidas que vocês mais têm, ou se vocês sofrem muita pressão aí por causa de ser vegano, pressão de família, sente muito isso. Se tem alguma outra dúvida que eu possa esclarecer aqui, ou se não puder esclarecer aqui, gravam algum vídeo. Eu só queria fechar aqui porque eu comecei a falar do kit, do veganismo. Eu vou deixar o link à disposição, porque além tem o planejamento alimentar, tem o veganismo econômico, são 3 e-books e um de receitas super fáceis, simples e rápidas, são 27 receitas. É um combo. E nesse combo eu coloquei uns bônus, tem o audiolivro dos dois, do planejamento e do veganismo econômico, e tem os PDFs editáveis para você fazer um planejamento semanal das suas refeições e a lista de compras, ou checklist de compra. Então, meus queridos, para quem tiver interesse, eu vou deixar também o link na descrição, o kit aí de e-book, se vocês tiverem interesse. E se não tem mais perguntas, poderia falar mais. Quando eu começo a falar sobre isso, eu posso falar horas, mas todo mundo tem seu tempo. E respeitando o tempo de vocês, isso, o kit estará na descrição dos vídeos. E quem tiver interesse, tá com preço promocional, o kit todo é um preço bem acessível, R$ 47,00, mais os bônus. E eu espero ter ajudado com essa live, tirado algumas dúvidas. Eu queria muito partilhar minha experiência, mais do que tudo, eu achei muito importante partilhar, porque quando eu gravo as receitas, quem vai procurar uma receita quer uma receita e pronto, rapidinho, e não quer ouvir muita coisa, porque eu sou assim. As pessoas falam que eu sou calma, eu não sou calma, eu sou bem agitada, bem turbinada, e o meu plano é continuar fazendo lives pelo menos uma vez por mês, vai depender da audiência de vocês, se vocês gostarem, quiserem e tiverem, vocês podem sugerir assuntos. Aliás, não só podem, como devem, deem suas sugestões, façam suas perguntas, que eu posso responder ao vivo e interagindo melhor com vocês. Essa foi uma primeira, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, obrigada pela atenção de todos vocês, e até o próximo. Eu sempre termino meus vídeos falando um grande abraço e até o próximo vídeo. E um beijão para vocês.